O dia que eu descobri que minha melhor amiga de infância tava ficando com meu pai, hoje em dia ela é minha madrasta. Eu vou até beber uma aguinha, porque essa história aí tá melhor que novela, viu? Bom, gente, essa história começa nos anos 2000, que foi o ano que eu nasci. E logo em 2003, os meus pais se separaram. Quando eu nasci, eles eram bem novos, eles tinham em média de 15 e meu pai 16 anos, minha mãe tinha 15 no caso, né? E aí eles ficaram juntos até os 18/19 anos de idade. Quando eu fiz 4 anos de idade, meu pai foi pra cidade do lado e eu e minha mãe nos mudamos de bairro. E foi quando eu conheci a filha da vizinha, e a vizinha era amiga da minha mãe, no caso. E aí eu comecei a brincar diariamente com a filha da vizinha, né? A gente se tornou, tipo assim, melhores amigas desde os meus 4 anos de idade pra frente. Como eu falei, nós crescemos juntas, né? Nós fomos pra escola juntas, ela tinha a mesma idade que eu, inclusive. E aí a gente dormia muito frequentemente uma na casa da outra e tudo mais. Passaram-se 15 anos, a gente tinha terminado a escola, já estávamos formadas e indo pra faculdade, né? O meu sonho era fazer medicina e o dela direito. Porém, assim, a minha família na época, no caso minha mãe e meu pai, eles já tinham uma condição financeira muito estável, então eles conseguiriam pagar minha faculdade tranquilamente. Porém, os pais dela, eles também eram separados, mas a mãe dela, no caso, ela era sozinha e não tinha ajuda do pai dela, né? Então, era meio difícil ela conseguir pagar a faculdade. E aí, eu lembro que ela ficou um bom tempo estudando pra passar, sabe? E ganhar uma bolsa. E assim foi. Ela conseguiu passar estudando pra caramba e tudo mais. Conseguiu a faculdade lá que ela queria. E eu consegui a minha, porém, os meus pais pagavam a mensalidade. Nessa época, que foi em 2019 que aconteceu essa história, né? Eu lembro que os meus pais estavam voltando a conversar. Então, assim, eles estavam voltando meio que se entender, sabe? Minha mãe tava com 34, meu pai com 35, os dois muito novos, inclusive, né? Mas a minha mãe sempre vinha me contar que às vezes eles tinham uns flashes, às vezes eles saíam e tudo mais. O meu pai não me contava, por mais que eu visitava ele todo final de semana na cidade dele, lá na casa dele e tudo mais. Ele nunca me falava sobre ele e minha mãe, mas a minha mãe sempre comentava comigo. E eu ficava muito feliz, né, gente? Porque assim, eles se separaram, eu era pequenininha, eu não convivi com os meus pais juntos. Eu sempre ia todos os finais de semana passar as férias e também tudo mais lá com meu pai, mas nunca convivi com meus pais juntos. E aí, bem nessa época que os meus pais voltaram a se envolver, a minha amiga andava meio estranha, sabe? Ela trabalhava numa venda que tinha ali perto de casa, porém, não era muito que ela recebia. Mas juro, gente, ela sempre aparecia com, tipo assim, roupa de marcas que nem eu comprava. Tipo assim, coisa super chique, sabe? Celular de última geração, iPhone, tudo ela tinha. E eu perguntava, nossa, mas você tá trabalhando por fora, né, e tal. Eu ficava feliz pelas conquistas dela, mas era meio estranho. Porque sempre que eu perguntava, ela mudava de assunto, sabe? E aí, gente, eu lembro que teve um dia que eu fui pedir um dinheiro emprestado pra minha mãe. Eu tava dormindo na casa da minha amiga e eu falei com ela pra gente ir lá na minha casa, que eu ia pedir um dinheiro emprestado pra minha mãe. Nessa época eu ainda não conhecia esse método que eu conheço hoje, de ganhar dinheiro pela internet e tudo mais, bem facinho. O link tá na minha bio, caso você se interesse. Mas continuando a história. E assim foi, nós duas lá buscar o dinheirinho com a minha mãe. O dia que eu descobri que minha melhor amiga de infância tava se envolvendo com meu pai e hoje em dia eles são casados. Continuando, gente, nesse dia que eu fui buscar o dinheiro na casa da minha mãe, ela foi junto comigo. Como na época não tinha Pix, a gente pegou o dinheiro em mãos, né? E aí, na hora que eu cheguei lá, minha mãe já veio toda eufórica falar comigo que ela e meu pai estavam ficando direto e que ela acreditava que sim, eles podiam se reconciliar e voltar definitivamente. Na mesma hora, aquela menina fechou a cara dela, gente, juro. Nessa hora eu até estranhei, porque, tipo assim, o brilho dela sumiu muito do nada. Foi a minha mãe falar que ela e meu pai estavam quase voltando, a menina simplesmente fechou a cara e ficou emburrada. Beleza, passou esse episódio, cerca de uma semana depois, ela me convidou pra gente ir no show do Shawn Mendes, que ela pagava os ingressos e tudo, porque nós duas sempre fomos muito fãs dele. E novamente eu achei super estranho, porque já tava de um tempo ela aparecendo com várias coisas caras. E assim, gente, ela só trabalhava na vendinha, e a família dela não era, tipo assim, bonada na grana. Ela aparecia com umas bolsas que era, tipo assim, 3, 4 mil reais. E quando eu perguntava, ela simplesmente mudava de assunto e falava que ela tava ganhando hora extra no serviço. Beleza, fomos no show do Shawn Mendes, foi, nossa, tudo maravilhoso, eu aceitei, obviamente, o convite dela, né? Até que teve um dia que eu tava encucada com aquilo dela ganhar as coisas caras, dela ter dinheiro a rodo, sendo que ela teve que estudar que nem uma cavala velha pra passar na faculdade e ganhar uma bolsa, porque a família dela não tinha condições e nem ela, né? Que eu segui ela depois do serviço dela, gente. E pasmem, a garota tava entrando numa casa noturna, simplesmente depois do turno dela de serviço, ela ia pra uma casa noturna todos os dias. Foi aí que eu entendi tudo que tava acontecendo, né? Óbvio que quando eu vi ela entrando, eu desci do carro na mesma hora e fui chamar o fulano aqui, que você tá fazendo aqui? E aí ela ficou totalmente sem graça, perguntou o que eu tava fazendo seguindo ela. A gente teve uma discussão ali na hora, eu fui embora. E ela começou a me ligar, mandar mensagem pra eu ir na casa dela ou pra ela ir em casa no dia seguinte pra gente conversar. Eu falei que não queria conversar com ela no momento, que no dia seguinte eu ia sair, porque a gente tava muito chateada. Eu era a melhor amiga dela e ela tava me escondendo uma coisa dessa. Mas enfim, fui dormir super chateada, eu não respondi, ela não quis nem conversar na hora. E no dia seguinte, gente, eu tinha que buscar umas coisas minhas que ficaram lá na casa do meu pai. Então, quando era de manhã, mais ou menos, já arrumei minhas coisas já, que eu queria passar um tempinho lá no meu pai e aproveitar pra buscar minhas coisas. Fui pra lá com o carro da minha mãe, que às vezes ela me emprestava, porque eu ainda tava tirando minha habilitação. E quando eu entrei em casa, eu estranhei porque tava todo
tocando Stitches do Shawn Mendes, né? Uma música que só eu e ela curtíamos juntas. Que inclusive essa, gente, várias outras músicas estão disponíveis na Resso. E se você não sabe ainda, o plano prêmio é R$16,90 por mês. Só que se você adquirir agora, você ganha 3 meses inteiros de prêmio grátis. Assim fica mais fácil de você desfrutar de todas as suas músicas preferidas até quando você estiver offline. Então, galera, chega de perder tempo, já baixa a Resso aí pra você obter uma assinatura gratuita, assim como eu fiz. Voltando à história, gente. Quando eu entrei no quarto do meu pai e fui ver da onde tava tocando aquele Shawn Mendes, a bonitona tava deitada de toalha na cama do meu pai. Meu pai tava no banheiro da suíte dele na hora que eu entrei. Eu não quis nem saber, gente. Eu já comecei a plantar meu barraco. Catei tudo que eu vi na minha frente, comecei a tacar nela. Não queria nem saber o porquê ela tava ali, porque eu já tava sabendo, né? E o que ela disse pra mim, vocês não vão nem acreditar. Parte 3 e última. Minha amiga tava de casamento marcado quando ela começou a descobrir, tipo, muita merda do cara. Quando minha amiga apareceu namorando com esse cara, de primeiro momento, eu gostei dele. Mas depois, eu vi que ele era um pouquinho fingido. Sabe quando você vê que a pessoa força? Eu vi que ele era fingido. E no meu grupo de amigos, o pessoal falava: ih, você tá com ciúmes dela, hein? Não sei não. Você gosta dela, não sei o quê. Acho que você que deveria estar no lugar dele. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Mas, mano, eu via que aquele cara não era flor que se cheire. Não era flor que se cheire. Depois que foi passando o tempo que eles estavam juntos, eu vi algumas atitudes deles que eu falava assim: amiga, não é certo o que esse cara tá fazendo. E ela falava: ai, Sabrina, não começa. Não começa. O que tá acontecendo, meu? Não começa. Tô achando que você tá gostando dele, não sei o quê. Para de ficar falando essas coisas dele e tal. Falei, amiga, tu quer saber? Eu não vou mais falar nada sobre o seu relacionamento. Vou falar mais nada. Falei e cumpri. Tinha coisas que eu via no relacionamento, só que eu não falava nada. Não adiantava eu falar, gente. Não adiantava. Tipo assim, eu via ele olhando com malícia pra outras pessoas. Eu via quando ele tava de gracinha com outras pessoas. Minha amiga sonsa, ela não via. Ela tava apaixonada, tava cega. Mas tinha um ponto que chamava a minha atenção. Que era o quê? A minha amiga tinha uma prima que o cara falava que detestava essa menina. Detestava. O motivo? Ninguém sabe. Porque eu reparava uma coisa. Quando a gente saía pro rolê e ele bebia uns negócios, ele começava a abraçar a prima dessa minha amiga. Abraçava. Tipo, não assim de frente. Mas ele abraçava tipo na broderagem, sabe? E ficava falando que era a prima mais da hora que a mulher dele tinha, não sei o quê. E todo mundo, ah, tá vendo? Isso aí é amor incubado, não sei o quê. Fala que não gosta da mina, não sei o quê. Você só tem ciúmes dela com a sua mulher, não sei o quê. E eu nunca achei normal. Nunca achei normal. Tá, eu nunca achando normal, sempre fiquei com uma pulga ligada atrás da orelha pra esses dois. Nunca também deram, tipo, motivo de nada pra gente desconfiar. Só que eu sou uma pessoa já desconfiada por si só. Tipo, eu tinha essa desconfiança, mas eu nunca compartilhei essa desconfiança com a minha amiga. Até porque ela nunca falou nada pra mim, nunca falou nada relacionado a isso. Então, mano, era uma desconfiança minha. Eu não ia ficar enchendo a cabeça da mina com uma coisa que eu imaginava que podia acontecer, que podia tá acontecendo, entendeu? Eu não sou louca a esse ponto. Beleza, vida que segue e tal, tudo bonito, tudo belo, tudo azul, tudo amarelo. Estávamos no rolê outro dia. A gente tinha acabado de chegar no rolê, mano. A nossa galera sempre saia junto. A gente tava no rolê, tinha acabado de chegar no rolê e a mina começou a passar mal. Essa prima da minha amiga. Ela começou a passar mal e ainda eu brinquei assim com ela. Bicho, deve estar grávida, hein? Ela assim, tá louca? E ele também. Oxi, tá louca? A gente olhou assim, ninguém entendeu nada porque ele se prontificou. Aí ele, tá louco? Uma mina dessa, porra louca, ficar grávida, não sei o que. Nós falando, tem golpe. Depois desse tá louca dele, a minha amiga, a chavinha dela, virou. E o que ela não desconfiava, ela começou a desconfiar, amor. Começou a caçar coisa dele de tudo quanto é lugar. E ela não falou pra ele, não demonstrou desconfiança. Porque ele poderia muito bem apagar qualquer coisa que ele tinha, né? Quer saber? Ela achou. Ela achou, ele trocava e-mail com essa prima dela. E o pior, se pegavam já faz tempo e a prima dela realmente estava grávida do boy, gente, juro.